O Evangelho para nossa meditação nesse dia, nesta quarta-feira, é o Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Diz assim o texto bíblico: Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos meditar um pouco neste Evangelho desse dia, onde Jesus chamou os 12, como diz o Evangelho, e deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Mas antes de Jesus dar esse poder e de enviar o grupo dos apóstolos, é bom a gente lembrar que primeiramente Jesus chamou esse grupo para esse grupo pudesse estar com ele. A missão é uma consequência desse estar com o Senhor. Eles aprendem com o Senhor, eles estão ali aos pés do Mestre, são instruídos pelo Mestre as coisas de Deus. E depois que Jesus instrui estes apóstolos, aí sim, Jesus os envia, dando-lhes poder, para que eles pudessem, no encontro com as pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus, pudessem ser ajudadas, pudessem ser curadas de algumas doenças, de algumas enfermidades. Hoje, muitas vezes, essas doenças psicológicas, essas doenças emocionais, e nós hoje, como os enviados de Deus, nós podemos também fazer muito bem essas pessoas. Mas voltamos ao texto, onde Jesus chama e envia. É interessante que Jesus organiza o grupo dos apóstolos, organiza e reúne essas pessoas em torno de si, para que elas pudessem, aos pés do Mestre, serem instruídas, pudessem aprender. E depois que Jesus faz isto, ele envia. E trazendo esse texto para nós hoje, que nós somos esses discípulos de Jesus, nós podemos ver que talvez a vontade de Deus seja que nós sejamos seus apóstolos, seus missionários hoje, em um setor bem determinado. Talvez o nosso campo de ação hoje seja reduzido à nossa casa, porque muitas vezes a gente pensa que a missão é ir além das barreiras do território paroquial. Outros pensam que a missão hoje é além fronteiras, em outros países, ou dentro do país, mas na Amazônia. Talvez a vontade de Deus para conosco hoje, no nosso apostolado, seja bem determinada, possa ser reduzida a nossa casa, ela possa ser reduzida à comunidade que nós moramos, ela possa ser um pouquinho mais ampla, reduzida à nossa paróquia, ou talvez para alguns, um grupo mais reduzido, seja como Paulo, e no território dos pagãos, além fronteira. Mas o que é importante para nós hoje, queridos irmãos e irmãs, onde Jesus envia estes 12, é que todos nós somos batizados
E enquanto batizados pertencendo a uma igreja, nós também recebemos de Deus essa incumbência de aprendermos as coisas de Deus e partilhar. Quando a gente vê uma pessoa que não se envolve, não participa da missa, das missas na comunidade, não se envolve ainda em anunciar o Evangelho com sua vida, sua maneira de ser lá no lar, onde trabalha, está pensando muito em si, ainda não aprendeu aos pés de Jesus. Porque quando a gente aprende aos pés de Jesus, nós temos a necessidade de anunciar esta boa nova. Ou se quiser, quando nós somos evangelizados, nós sentimos a necessidade de partilhar. Se nós olharmos o próprio irmão de Simão Pedro, se nós olharmos a pessoa de André, ele ficou tão encantado com o encontro com Jesus, que automaticamente ele evangelizou, ele anunciou a boa nova a seu irmão Pedro, que depois desse anúncio veio encontrar com Jesus. Que possamos hoje, meditando o envio destes 12 apóstolos em missão, que nós possamos sentir como batizados, pertencentes a uma igreja, partilharmos as alegrias e as belezas de Deus que aprendemos com as pessoas, pode ser no lar, no trabalho ou mesmo na nossa comunidade. Que os apóstolos que Jesus escolheu hoje possam ser nossos incentivadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.